Pessoal, fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar para vocês um vídeo histórico do Nicolas Ferreira, um vídeo que está viralizando da internet, mostrando toda a incongruência da atuação do STF no caso dos injustiçados de 8 de janeiro. Eu digo injustiçados porque são milhares de pessoas aí que foram presas, algumas já estão sendo condenadas de forma injustas, com penas injustas, né? E também eu vou mostrar para vocês mais um vídeo lá da Natuzaneri da Globo News, a Paquitinha do Lula, a defensora número 1, número 2 ou número 3 ali do Lula, porque são várias ali, né? Tem a Daniela Lima, tem a Miriam Leitão, né? E tem a Natuzaneri, tem a Andréa Sadi, todas elas são defensoras contumazes do Lula, né? E a Natuzaneri hoje falando ali mostrou que o STF está agindo de forma política, né? Admitiu que o STF vem agindo de forma política e não de forma técnica, ou seja, os julgamentos estão sendo feitos de acordo com o interesse político e não feitos através das provas, né, dos fatos. É isso que está rolando lá. E ela admitiu isso publicamente, ao vivo e em cores. Então são esses vídeos aí que a gente vai ver aqui neste vídeo, né? Nós vamos ver juntos aí, eu vou comentando. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, né? Porque qualquer coisa dessas que você fizer vai me ajudar muito aí a fazer o meu canal crescer, vai fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo e eu vou ser muito grato a você por conta disso. Valeu? Então, pessoal, vamos para o nosso conteúdo sem enrolação, né? Não gosto de ficar enrolando muito, não. Vamos para o nosso conteúdo. Primeiro nós vamos ver a Natuzaneri da Globo News. Eu queria falar de anistia. Aliás, não é exatamente de anistia. É sobre uma conversa de alguém que está tocando a discussão da anistia na Câmara dos Deputados, dizendo que está vendo sinais do Supremo Tribunal Federal para baixar a temperatura e o ímpeto das condenações ou de decisões judiciais em relação aos condenados do 8 de janeiro, que seriam beneficiados no projeto, na proposta de anistia. Então ela está dizendo aí que o Supremo está começando a baixar um pouco a bola, né? Está começando a diminuir ali as penas, né? Começando a soltar um monte de gente. A pressão está muito forte na internet e também na Câmara dos Deputados, e eles estão ficando acuados. Então, olha só, desde 28 de março, entre 28 de março e 1º de abril, o ministro Alexandre de Moraes foram concedidas 12 liberdades provisórias e ou prisão domiciliar, o que foi visto pela Câmara dos Deputados ou por integrantes da Câmara dos Deputados, Júlia, como uma sinalização de distensionamento por parte do Supremo e também por parte de Alexandre de Moraes. O Xandão sentiu o clima pesado para cima dele, né? Depois que o Fux, né, o Luiz Fux, falou que ia mudar, que ia mexer na dosimetria da pena da cabeleireira Débora dos Santos, né? Ele já sentiu que a coisa, o clima estava ficando pesado ali para ele, e toda essa repercussão que está na internet e no Congresso está deixando ele assustado. Para aplacar um pouco a pressão, seja por uma redução de pena, seja por uma reavaliação de dosimetria. Então, ainda que não sejam gestos do Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal, quem está defendendo que o projeto da anistia morra no nascedouro está aplaudindo, pelo menos está achando bom que venha uma sinalização de um pouco mais de relaxamento. A leitura que assim. essas pessoas fazem é que o caso da cabeleireira que mudou, né? Da Débora. Da Débora dos Santos. Que o caso dela mudou
um pouco o humor no Supremo e aí teria esse reflexo que você está trazendo em números. Mas o que muita gente está lendo no Congresso também é que o Hugo Motta, a gente falou há pouco sobre essa questão dos líderes, né, não terem assinado, que dificulta para o PL passar. Muita gente está dizendo que Hugo Motta, diante da estratégia de vou criar uma comissão especial, que a gente sabe o que significa, né, quando você não quer aprovar um projeto ou você não quer colocar o projeto para andar na Câmara, mas você precisa dar uma resposta para alguém, para a sociedade, você cria uma comissão especial. Né, que fica lá em discussões eternas na comissão especial. Então, quando ele tirou essa ideia da comissão especial da Cartola, o pessoal da oposição falou, nem vem com comissão... A gente ficou ofendido, o pessoal do PL falou, com um negócio de comissão especial que a gente sabe onde vai chegar. E aí a leitura que fizeram é que ele, Hugo Motta, estaria apostando agora, Camarote, no habeas corpus que foi impetrado, esse habeas corpus do PL que pede a domiciliar para os condenados, para quem está respondendo, para quem está preso, na verdade. Está apostando que ele teria condição, estaria fazendo crer que teria condição de articular com os ministros habeas corpus, decisões favoráveis a esse habeas corpus. Mas é difícil. Olha aí o que ela está falando, que então... o Hugo Motta teria condições de articular com os ministros, né, os habeas corpus para alguns condenados lá do 8 de janeiro. Quer dizer, então, pelo que eu estou entendendo aqui, e se vocês estão entendendo também, pelo que ela está falando aqui, as decisões do STF, elas não são baseadas em fatos, né, em provas, né, e não são técnicas. Elas são políticas, vai de acordo com o interesse ali, a gente afrouxa ou deixa de afrouxar, né? A gente aperta um pouco, a gente solta um pouco, de acordo com a pressão, vamos ver como é que vai rolar as coisas, aí a gente condena um aqui, deixa de condenar o outro ali, Dificílimo. Mas a oposição está interpretando isso. O Hugo Motta tá com cara de que está dizendo que o habeas corpus pode ter vez. Anistia. Pois então é isso aí, pessoal. Você vê que a Globo News, ela sem querer, né, nas entrelinhas ali, eles terminam se entregando, né, e entregando principalmente o STF, né. Vira e mexe, eles terminam mostrando toda a atuação política que o STF vem tendo. Não é a primeira vez que eles já dão com as línguas nos dentes, né? Vira e mexe, eles soltam alguma frase ali mostrando toda a incoerência da atuação dos ministros do STF. Agora vamos ao vídeo aqui do nosso querido Nicolas Ferreira, aquele que conseguiu acabar com o monitoramento do Pix, que ia terminar em imposto de renda para qualquer um que fizesse mais de 5 mil no Pix ali todo mês. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto.
Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. É brincadeira, né, meu? O que é isso? Que justiça, que injustiça brasileira é essa, né? Nós não temos justiça no Brasil. E o STF não deveria nem estar sob o comando desses processos. Esses processos tinham que ser na primeira instância. Essas pessoas não têm foro privilegiado. Eles não tinham que estar lá sendo julgados pelo STF. É um absurdo total e absoluto. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Olha que absurdo, o cara não deixou a testemunha testemunhar para dizer que a moça não tinha culpa de nada, né? Olha o Xandão, o nível que é o cara. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas, não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás. Comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e, em frente ao quartel-general, foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados?
Zero. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? Zero. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo, na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Aí, pessoal, ele terminou, né, com a chamadinha aí pro dia 6/4 de 25, que é domingo agora, na Avenida Paulista, né? Vai ter um ato lá pedindo a anistia dos injustiçados aí de 8 de janeiro, né? Então, pessoal, quem puder ir, né, é bem legal se puder ir. Quanto mais gente for, melhor, né? Mais pressão para cima do STF, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão sendo vingadas aí pelo STF, simplesmente por estarem ali no local, né? Às vezes está próximo ali, está participando ali da manifestação, mas às vezes nem fez nada, e muitos só por estarem no acampamento terminaram sendo presos, né? Então assim, é terrível, né? O que está acontecendo no Brasil é uma total e absoluta falta de justiça. É como eu falei antes, eu vou voltar a repetir. Essas pessoas não poderiam estar sendo julgadas no STF. Elas não têm foro privilegiado. O STF ele só está autorizado a julgar pessoas que tenham foro privilegiado. São políticos, ministros, presidentes da República, governadores, políticos que estejam ocupando cargos públicos. Somente essas pessoas é que podem ser julgadas pelo STF. Mas o STF ele segue alguma regra? Ele segue alguma lei? Parece que não, né? Porque eles estão fazendo as coisas de acordo com o interesse deles, o interesse político, né? Para manter as pessoas de vermelho no poder e para manter o sistema que a gente sabe qual é, né? Aquele que foi julgado pela Lava Jato, né? Todos aqueles políticos estão todos de volta aí, né? Tá todo mundo de volta. Os empresários corruptos que confessaram os crimes foram todos soltos. As multas que foram aplicadas estão sendo canceladas, né? Só falta dar um prêmio para esse povo que cometeu corrupção, né? Só falta o STF dar um troféu, né? E um prêmio em dinheiro para todos os corruptos do Brasil. É um absurdo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreve no canal. Quem puder ir na manifestação, vá, né? Não deixe de ir na manifestação. E deixe o seu comentário. Aqui é democracia, no meu canal é democracia. Você pode falar à vontade, que não tem problema nenhum. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês voltem para assistir o próximo vídeo. Um grande abraço e tudo de bom. Valeu!